Oi, fã do terror, eu sou o Felipe Santos, seu podcaster demoníaco nas horas vagas. No episódio de hoje falaremos sobre uma creepypasta não muito conhecida, mas extremamente bizarra. Então respire fundo, coloque fones de ouvido e cuidado com canais que você sintoniza por aí. Para aqueles que tiram sarro de manequins em lojas de roupa ou quem não consegue ficar perto de réplicas de figuras humanas, o Meia-Noite Eu Te Conto começa agora. Antes de falar sobre o que aconteceu naquela madrugada e as consequências do que ocorreu comigo até hoje, eu irei começar o meu relato do princípio. Quando eu era ainda uma criança com o nariz escorrendo, meleca e se divertindo com os colegas do passado. Foi uma dessas ocasiões, quando nós estávamos subindo em uma mangueira para roubar algumas frutas, que eu acabei escorregando, deslizando e sem conseguir me apoiar em um dos troncos, eu caí de uma forma desajeitada. Não havia quebrado nenhum osso, muito menos me machucado de forma grave, mas após aquele acidente, eu não conseguia mais dormir como antes. Os médicos falaram sobre um trauma na cabeça, em uma região específica, que causou a minha insônia até hoje. Com certeza foi aí que tudo começou. Após alguns anos daquele incidente, eu já havia servido ao exército e estava podendo pagar o meu próprio aluguel, ocupando alguns serviços meio bico, suficiente para uma grana. Mudando de uma casa para outra fez com que eu pudesse ter o meu próprio lugar para descansar e comer. E esse dia seria como qualquer outro. Ao conhecer um novo lar, novos vizinhos e um cheiro diferente no papel de parede mal desenhado. A propriedade, naqueles anos, guardava alguns móveis do ex-proprietário. As únicas coisas que eu precisava saber, quando eu paguei adiantado, era que não me preocuparia em conseguir uma mobília nova, porque a falecida senhora, com muitos anos que viveu na residência, deixou alguns eletrodomésticos e móveis para trás. Os seus filhos eram sujeitos mal encarados e alugaram por um preço bem atrativo. Era tudo o que eu precisava. Como eu não conseguia dormir, ficava a maior parte da madrugada perambulando dentro de quartos entre os móveis. Isso se tornou uma rotina desgastante e monótona. No entanto, aprendi a lidar com isso enquanto bebia algo vagabundo e fumava cigarros paraguaios. Tudo era apenas mais um acessório, já que eu desenvolvi uma mania própria, utilizando os televisores e fazendo um joguinho particular com os canais em estática. Em outras ocasiões, eu estava sob o uso de álcool, mas não era suficiente para criar alucinações. Naquela noite, com os ventos sacudindo, os telhados e janelas sem ferrolhos batendo na parede sem cansar, eu decidi colocar um cigarro entre os meus lábios e ele ficou balançando de um lado para o outro. A fumaça sendo consumida aos poucos, sem nem ao menos eu dar um trago. No meio do devaneio psicológico, eu decidi fuçar os cômodos da residência para encontrar pelo menos algum rádio ou TV. Cambaleando como um morto-vivo na madrugada, explorei vários troços e porcarias para achar uma TV escondida, embaixo de alguns cobertores sujos com poeira e outras coisas marrons que eu não conseguia identificar. Tratava-se de um aparelho de 14 polegadas, a cabo, bem antigo. Não pensei muito para ter em posse e dirigi para onde estava posicionado o sofá. Coloquei em cima de um móvel que ficou devidamente assentado, como se pertencesse àquilo, mas foi retirado por alguém. A tomada no lugar certo e as ligações com a antena devidamente preparada. Só precisava conectar e ligar. Apertei o meu dedo no botão exageradamente grande do aparelho, na parte direita. Um cheiro degradante de borracha queimada subiu, e imaginei que havia destruído o que restou daquele objeto. Mas não. Naqueles segundos, imagens em estática começaram a ficar movimentando freneticamente. Uma linha preta cortada de baixo para cima e um traço ainda maior, no meio, se movimentavam como uma dança. Animado e solitário naquela alvorada,
pude perceber que o aparelho estava funcionando. Tentei me adaptar ao menu. Todos os canais estavam fora do ar, e eu fiquei impressionado. Haviam 64 emissoras e nenhuma funcionando direito. Brincadeira. Isso tudo parecia feito para mim naqueles momentos, porque contribuiu em seu estado estático e borrado para o meu jogo particular. Eu costumava ficar pressionando no botão de sincronização para que todos os canais fossem correndo e encontrando os que estavam com área. Geralmente eram os mesmos, mas antes disso eu sintonizava no meu relógio de braço para o segundo em que pararia e em seus intervalos aleatórios, muitas vezes fora do ar, e isso contribuía para me deixar cansado e fazendo o tempo passar naquelas horas de vigília. Mas naquele dia não. Eu pude perceber, mesmo não funcionando devidamente, que algo foi colocado como favorito. O canal escolhido como preferido sempre era selecionado no número 0. O local apresentava barulhos e imagens distorcidas, mas menos pior do que os outros. Nas ocasiões em que chegava no número 0, a TV parecia que iria sacudir. Antes que chegasse no destinatário, fui mudando, me aconchegando no sofá, saboreando o uísque com pedra de gelo. O cigarro ainda continuava dançando nos meus lábios. Pressionei o meu polegar várias vezes no controle remoto, de forma frustrada, porque parou de funcionar. Bruscamente, o aparelho continuou no canal 0. Nada mais estava funcionando. Nem mesmo o botão bizarramente grande desligava. Então, parei ali para terminar a madrugada com um chiado. Eu estava olhando para aquela tela, ficando preta, e aos poucos, depois de alguns segundos, sem corresponder aos meus comandos, a emissora foi ganhando imagem e ruídos familiares aparecendo ao fundo. Parece que demorei algum tempo refletindo e sendo entediado pela minha mente cansada, que as coisas foram ganhando proporções inusitadas. Como eu disse, estava aguardando o dia começar e tinha certeza que já havia ultrapassado as 3 horas da manhã. O canal foi ganhando formas, a estática desaparecendo rapidamente e aplausos de espectadores anunciaram um top show com uma cadeira no centro. Uma plateia embaixo de uma câmera dando destaque para anunciar logo um possível apresentador. Cortinas laranjas com alguns detalhes ondulados riscados. Logo em seguida, alguém surgiu com algo no rosto, de forma exagerada e bem típico daqueles shows de auditório. Uma apresentação bastante animada e, agitando deliberadamente, acenava para o público. A câmera distante foi se aproximando para mais perto de onde ele havia sentado. O esquisitão, aparentemente ao vivo, ficou observando a plateia frenética em aplausos e gritos de garotas e homens. Quando finalmente a câmera estava próxima do sujeito, eu pude vislumbrar que se tratava de alguém usando uma máscara bizarra, semelhante a uma ave. Sua voz falha, levando os espectadores à loucura, com algumas piadas em alemão que eu não entendia a maioria. Mas a plateia explodia em gargalhadas. O pouco que compreendi era de humor negro, bem pesado, com abusos, violência, mortes atuais para a época e mais antigas. O apresentador, usando uma máscara assustadora, elegantemente bem vestido, anunciava na sua linguagem que ia ficando cada vez mais difícil de compreender, mostrando uma tela com uma projeção semelhante a um cinema. Em um local da parede, tinha destaque para figuras desenhadas e algumas imagens que em todas as ocasiões faziam a tela da minha TV ficar borrada. Mesmo dando uns tapas, não funcionava, e a interferência sempre incomodava nessas ocasiões. Não imagino o que se passava. Creio que as coisas típicas dessas opções de comédia ou algo que eu não poderia saber. Parecia uma droga ao estourar o público da plateia em euforia e espanto. Depois das apresentações em algum tipo de projeção, aplausos duradouros se divertiam.
O que fez meu sangue congelar e o corpo parar de responder aos meus comandos naquele momento, como uma paralisia do sono, foi no instante em que a câmera finalmente apontou para a plateia, repleta de manequins sentados, com rostos virados para as direções em que foram posicionados. O sujeito continuava com suas piadas no sotaque alemão e as risadas eram expulsas da caricatura de gente, com faces contorcidas, gargalhadas plastificadas, olhos abertos, atentos e brancos. Tudo causava um pavor em cada momento em que eu enxergava uma nova caricatura humana mais horripilante do que a outra. As coisas foram ficando bizarras quando o apresentador começou a apontar o seu dedo para a câmera e em direção da sua plateia. Os objetos sem vida, roubando a aparência humana. Claro que eles não respondiam, porém, atrás da visão da câmera, pareciam se divertir, cochichar, murmurar uns para os outros. Nos cortes dos seus diálogos e imagens do público sem vida, se comunicavam e cada momento eles pareciam mudar a posição e expressões faciais. Eu não controlava mais nada. E o desespero ficou entalado na minha garganta, junto com um grito na minha boca. Seja lá o que ocorreu, demorou minutos. No entanto, pareceu que o tempo escapou para outra realidade, porque a madrugada estava demorando bem mais do que o habitual. Em um certo momento, uma mulher com roupa de enfermeira e usando uma máscara também semelhante à do apresentador, como uma ave negra, com um bico longo e apenas 2 buracos para mostrar os seus olhos. Carregava uma mesa com rodinhas, repleta de objetos pontiagudos, facas, cuidadosamente guardadas. Enquanto a mulher posicionava os objetos no centro do palco, se movimentando e fazendo seu momento particular diante dos manequins, o apresentador foi se aproximando da câmera. Os seus braços agarraram nas 2 direções e a TV tremeu como um terremoto. Não tô brincando. Infelizmente, a visão não ficou borrada como as outras vezes. Nesse momento, eu pude enxergar os seus olhos claros, com microveias saltadas e no meio, encontrando a pupila. Sua maneira de movimentar muito rápido as íris atrás dos buracos da máscara, mostrando que, de maneira alguma, aquilo era um homem normal como os outros. Ele parecia penetrar através do vidro da TV, vislumbrar meus olhos e sentir o meu pânico. Demorou alguns momentos, balançando o seu corpo e encarando como se conseguisse me enxergar. O meu corpo doeu ainda mais e pareceu que concretos de cimento foram deslizados em cada membro, porque tudo parecia insuportável e frio ao mesmo tempo. Ficou ainda pior quando ele disse o meu nome, antes de voltar para sua posição. O gemido traiçoeiro mencionou as seguintes palavras: "Chegou o melhor momento tão aguardado no show, Gabriel." A malignidade surgiu em suas palavras e o sotaque não existia mais naqueles segundos. Quando finalmente eu pude enxergar o horror, os meus braços tremeram demais e o controle remoto deslizou pelo meu suor aflito. O homem com a máscara de pássaro havia saído da visão da única câmera e voltou arrastando um manequim, com os braços caídos de lado, as pernas moles e bem diferente dos demais, porque ele não assustava, não carregava uma expressão de ódio no meio dos sorrisos plastificados. Suas roupas eram como de uma princesa. Cabelos cacheados, olhos azuis, maquiagem e sendo ainda mais real na sua fisionomia humana. O lunático arremessou a caricatura no chão, apontou o seu dedo na direção da câmera mais uma vez e cochichou algo com malícia. Não sabia se era para eles ou para mim. O seu sotaque falho, saindo da máscara de pássaro, gaguejou para uma piada final, socando suas coxas e sendo sufocado pelo seu próprio humor para finalizar o temor de sua apresentação. Enquanto ele tossia igual um doente de tuberculose, foi se arrastando, saindo por uma segunda vez do alcance da minha visão. A estranheza não acabava por aí, já que trouxe o pesadelo da luz do amanhecer, com algo tenebroso e surreal. Os manequins ganharam vida.
Levantaram da plateia e foram direto para a mesa com as facas. Tomaram de posse os objetos, se movimentando lentamente, e esfaquearam o manequim deitado no chão. Seus movimentos, arrastados e excitados, açoitavam a caricatura humana de uma garota de bruços. Isso é o de menos. A coisa que realmente causou loucura na minha mente foi porque ela gritava e sangrava como se fosse uma pessoa de verdade. Eu não pude acreditar na cena que eu estava enxergando. Os outros manequins continuavam golpeando e penetrando sem parar, fazendo sua pele branca ficar com um tom pintado de sangue. Essa cena durou mais do que 10 minutos. Pareceram uma eternidade, até que, após o massacre, a multidão feroz retornou para seus assentos na plateia, arremessando as facas em volta do que sobrou da manequim destroçada. Eu voltei para minha realidade, como se estivesse presente naquela carnificina. Eu me encontrei suado, aterrorizado, com medo, e o meu coração bateu como um tambor no meu peito, acelerado. Parecia que eu havia despertado de um pesadelo. E ainda continuando nele, sabe? Tudo pareceu um vago grito desesperador, sem som. Nem podia mais ouvir os sussurros que ignorei desde o início. Mas no momento de brutalidade, pude perceber com mais clareza. Parecia que em todo momento, desde o início da transmissão, vozes acompanhavam o chiado e representavam almas agonizantes na transmissão. Nesse vazio não existia mais nenhum tipo de espetáculo. A plateia de manequins assassinos ficou silenciosa. O apresentador tinha sumido e apenas mostrado sua mesa vazia com aquela gravura, esquartejada, adormecendo no chão de madeira. Nos segundos em que encontrava-me saboreando todo o mal do mundo, qualquer coisa ruim que já poderia enxergar e ainda viria a acontecer, aquele repugnante, bem vestido, utilizando a máscara de sempre, apareceu para a visão das câmeras, causando, em suas palavras, que ficaram ainda mais piores em uma linguagem própria, ainda mais lunático e perverso, observando o sangue derramado e os pedaços desmembrados da manequim que foi bela, agora morta. O fim da tortura veio junto com o som da TV em estática. Os tons brancos anunciavam o fim do Top Show. Minha realidade voltou nos segundos em que o cigarro, na última brasa, queimou a minha perna esquerda. Despertei de um sono alucinótico. Lembro-me de suas palavras tão frias, cruéis, vazias e impiedosas, seduzindo os telespectadores em geral com: "Esse é o espetáculo dessa madrugada. Estamos aguardando você mais uma vez." A televisão voltou a ficar sem sinal e logo desligando de forma automática. Desde esse dia, eu não consegui ficar mais acordado. Pareceu uma cura para a minha insônia, mas na verdade era uma escapatória da minha alma, porque eu não poderia mais permanecer nas madrugadas e muito menos com a TV ligando sozinha. Em tal ocasião, o apresentador, usando aquela maldita máscara de pássaro, ficaria satisfeito em me ver mais uma vez, apreciando seu espetáculo. Oi, fã do terror, como é que você está? Passando aqui no final desse episódio para agradecer pelo seu carinho, por esse mês de Halloween que foi incrível. Trabalhamos muito, tivemos episódios sensacionais aqui, participações incríveis de vocês nos comentários, me mandando mensagem, falando o quanto vocês estão gostando dos episódios. Isso me deixa muito feliz, muito obrigado de coração. Gostaria de avisar que agora que o Halloween acabou, eu vou tirar umas 2 semanas
para poder descansar, para poder colocar a casa em ordem, porque a gente teve que se desdobrar aqui para entregar episódio. Você não faz ideia da correria que foi. Então eu tô sentindo que os últimos episódios eu estou entregando com um certo atraso e não tá com aquela qualidade que eu gostaria de te entregar. Então eu vou tirar umas 2 semanas para poder me organizar melhor aqui, poder descansar um pouco também, e a gente volta com força total. Então, se você quiser saber mais sobre o Meia Noite de Conto, eu não vou parar de postar nada nas redes sociais. Me siga no meu Instagram pessoal, que tá aí na descrição, e o Twitter do Meia Noite de Conto, pra você ficar por dentro de novidades, pra poder interagir comigo, trocar uma ideia. Perfeito, beleza? Maravilha, então. Não esquece que a gente tem um Apoia-se, e com R$5, a partir de R$5, você pode ajudar este projeto a se tornar mais rentável e melhorar a qualidade dele a cada dia mais, contando melhores histórias, trazendo participações incríveis para esse programa. Tudo, claro, para te manter assustado, inquieto e perturbado, mas sempre com aquele toquezinho de humor. Então é isso. Beijo, meu fã do terror, e a gente se vê já já. A gente se vê logo logo.